Olá, seja bem-vindo à 10ª aula do curso de planilhas do Google. Nessa aula nós vamos falar sobre a manipulação de janelas da nossa planilha. E já estamos chegando em funções. Segundo o nosso conteúdo programático, depois da barra de status eu vou falar um pouquinho de máscaras, teclas de atalho e vamos entrar aí em funções. Basicamente, você pode manipular a sua planilha, a janela que você está trabalhando com a sua planilha, de várias formas. Vamos abrir aqui a nossa planilha de exemplo dos exercícios que você provavelmente já baixou e importou também. A planilha ou a página janelas é a que nós vamos utilizar. Primeiro passo, como posso fazer para dividir as janelas horizontalmente e verticalmente? Para dividir as janelas, você pode utilizar dois controles muito simples que aparecem bem visíveis aí na nossa janela. Se nós analisarmos aqui o lado esquerdo da tela, você vai ver que essa caixa de seleção abaixo do FX, que representa a barra de fórmulas, existe esse botão. Se clicarmos uma vez sobre ele, todas as células da sua planilha serão selecionadas. Mas, se você reparar, as bordas desse botão são um pouco mais grossas. E essas bordas representam a divisão de janelas, tanto vertical quanto horizontal. A primeira forma mais simples de fazer a divisão é arrastar essa linha para a posição que você quer. Então, se eu segurar essa linha apertada e puxar para a direita, você vai ver que eu vou criar uma divisão vertical da minha planilha. Aí você vai perguntar, poxa Alessandro, mas para que serve isso? Isso é útil quando você estiver trabalhando com planilhas muito extensas, seja em comprimento ou seja em largura. Essa linha faz com que parte da sua planilha fique parada, fique aí na tela, enquanto você rola a tela. A barra vertical ela é útil quando você tiver que rolar a sua barra vertical para a direita. Veja só, eu vou clicar deslizando a barra vertical para a direita, de forma que as colunas aqui da minha planilha vão se deslocando. Note que da coluna A, ela foi para a coluna K. As colunas intermediárias aqui, elas não sumiram. Elas estão atrás da coluna A. Eu congelei a minha coluna A para visualizar essa informação, não importa a posição que a minha planilha esteja. Da mesma forma que fazemos isso com a linha vertical, veja só, para remover essa divisão, basta arrastar essa linha de volta para a posição original. Você pode arrastar essa barra horizontal para baixo também para criar uma divisão horizontal da sua planilha. Essa divisão horizontal serve justamente para congelar as linhas, para limitar a rolagem das linhas superiores. Se nós colocarmos o cursor aqui na parte de baixo da planilha e eu rolar o botão do mouse para baixo, o botão de rolete do mouse, você vai ver que as linhas 1, 2 e 3 elas permanecem fixas, justamente porque eu congelei, eu dividi a minha planilha em duas partes, ainda é a mesma planilha, só que com duas divisões. Um exemplo prático seria para planilhas que tenham muitas linhas. Eu tenho aqui uma planilha onde nós vamos utilizar, deixe-me ver aqui, explicação de horas. Eu acho que tem a construção do ponto, isso. Eu poderia fixar esse título aqui da minha janela, veja só, arrastando a barra de rolagem horizontal, e a partir de agora eu posso rolar a minha tela à vontade e eu vou conseguir visualizar essas informações. Se eu quisesse fixar apenas os rótulos da linha 8, olha que interessante. Eu poderia colocar a linha 8 em destaque logo na primeira linha. Opa, pulou uma. Dessa forma. Posso fazer a divisão horizontal agora. Vou clicar aqui e vamos descer de novo, a nossa barra de rolagem. Ela fixa. Na verdade não funciona dessa forma. Eu precisaria fixar então as 8 linhas da minha planilha para que ela pudesse ficar fixa. Se eu rolar a tela para baixo, você vai ver que o título dos cabeçalhos permanecem os mesmos, mas a minha planilha consegue ser rolada para baixo. Se eu quisesse criar uma divisão vertical também, eu poderia arrastar essa linha vertical para a posição de datas. Opa, ele falou que tem aqui um erro, porque eu não posso congelar colunas com células mescladas. Eu vou remover essa divisão e vamos procurar aqui outra planilha. Essa de max, min e média, por exemplo. Se eu puxar essa linha aqui, ela está mesclada? Está. Eu vou tirar a mesclagem dessa célula, depois você vai entender como isso funciona. Vou puxar a rolagem vertical para o lado. Epa, ainda tem células mescladas para baixo. É isso mesmo. Então vamos tirar essas células mescladas. E agora acho que eu consigo, deixa-me ver. Não, tenho mais células mescladas aqui. Eu vou tirar a mesclagem delas. Perfeito. Depois eu dou um Ctrl Z para desfazer e tudo fica normal. Eu vou desfazer essa mesclagem, porque ele juntou tudo. Agora sim.
Se eu arrastar essa linha de divisão vertical, a coluna A fica fixa e eu posso rolar a minha planilha para o lado, veja só, mantendo os valores das minhas amostras fixos. Isso é ótimo para que você possa trabalhar então com grandes dados, com planilhas com muitos dados. Vou dar Ctrl Z para desfazer essas modificações que eu fiz, né? Afinal eu não quero mudar a nossa planilha. Essa é a divisão de janelas, tanto na vertical quanto na horizontal. Outro detalhe importante é que você também pode trabalhar com a sua planilha utilizando o menu para fazer essa divisão, que é utilizando o recurso de congelar painéis. Se você clicar aqui em visualizar, o primeiro item do menu visualizar chama-se congelar. E esse menu ele abre com várias opções, permitindo a você tirar os menus congelados, que é nenhuma linha e nenhuma coluna. Se eu tivesse alguma divisão ele tiraria. Eu posso congelar a primeira linha, veja só. E essas letras aqui na frente são as teclas de atalho para o recurso. Se eu quiser congelar apenas a primeira linha, eu clico aqui. É como se eu fizesse a divisão apenas da primeira linha. O menu está aí só para facilitar. Se eu quiser congelar a primeira coluna, eu entro em visualizar, congelar uma coluna. Você vai ver que a divisão vai ser feita automaticamente. Outra forma de fazer isso é pegar essa linha. Veja só, eu posso colocar o meu cursor em qualquer ponto da minha planilha. Deixa eu voltar aqui. Vou colocar aqui na célula B8. E ao entrar no menu visualizar, eu tenho aqui a possibilidade, veja só, de congelar até a linha atual. Ou duas linhas, ele já tem esse item também pré-configurado. Se eu escolher até a linha atual, você vai ver que onde está o meu cursor vai ser criada uma divisão horizontal. E se eu fizer a mesma coisa para o congelamento da coluna, ele vai congelar até o lado direito da minha célula ativa, até a coluna B, nesse caso. Olhando aqui então o nosso conteúdo programático, essa aula seria para explicar os conteúdos da barra de rolagem vertical e horizontal. Para que você possa rolar a sua planilha horizontalmente, você pode utilizar o seu botão do mouse, o rolete. Se você girar esse botão para baixo, você vai fazer com que as linhas desçam. E se você puxar esse botão para cima, você vai fazer com que as linhas elas subam. Então você pode utilizar as barras de rolagem para facilitar a movimentação nas suas planilhas. E além das divisões de janelas, também nós temos aí o congelar e o descongelar painéis. Esse recurso é bem simples. Se você quiser remover, você pode usar o menu, veja só, visualizar, congelar, nenhuma linha, ele limpa a linha, e visualizar, congelar, nenhuma coluna. Ele vai fazer a mesma coisa, só que não vai congelar nenhuma coluna. Pronto, nós temos então agora a nossa planilha como estava. Essa aula foi bem rapidinha, justamente para explicar para vocês esse conceito. Na próxima aula nós vamos falar sobre a barra de status da nossa planilha do Google e o que é uma definição de máscara de células. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Nos vemos então na próxima aula. Até lá!